Fala aí, galera ligada no canal, beleza? Prontos para mais um dos nossos vídeos? Bom, esse vídeo de hoje é um vídeo que vai interessar a praticamente qualquer pessoa que precise do estudo da língua, ou simplesmente por curiosos. Porque é um assunto que vai ser importante para quem faz concurso público, para quem vai prestar Enem, para quem está passando por esse assunto na escola, que é sobre a definição de sintaxe. Basicamente, aquela relação entre sujeito e predicado que persegue todo mundo e aterroriza durante toda a vida escolar, do momento em que ele entra até o momento em que nós estamos fazendo um concurso público para um trabalho, por exemplo. Então, eu vou tentar abordar esse assunto bastante complexo da maneira mais simples quanto possível, o que não significa que eu vá simplificar demais também. Mas antes de continuar, eu vou pedir que vocês já deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos depois da vinheta. Bom, voltamos para falar um pouco sobre a nossa querida e odiada sintaxe. Primeiramente, o que é a sintaxe? O que interessa ao estudo da sintaxe? A sintaxe estuda basicamente a disposição das palavras na frase e a sua relação lógica entre elas, ou seja, a função dessas palavras e desses termos, quando combinados, dentro de uma oração. Por isso, por esse elemento de análise, o estudo da sintaxe é normalmente conhecido como análise sintática. E o papel de cada termo dentro da oração é chamado de função sintática desse termo, ok? Então, sintaxe é o nome do estudo, análise sintática é a prática desse estudo e a função sintática é o papel do termo ali dentro da oração, perfeito? Antes de nós continuarmos, é muito importante que vocês não façam a confusão de sintaxe com classe gramatical. Classe gramatical é o tipo de palavra, a função sintática é o papel dessa palavra no contexto. Então, quando eu vou saber se eu posso fazer análise sintática? É simples. Como a análise sintática é a análise dos termos da oração, eu primeiro preciso saber que toda oração contém um verbo. Então, para que nós possamos começar o estudo da sintaxe, primeiramente precisamos encontrar o verbo. Mais uma vez, se você não sabe o que é verbo, dá uma corridinha lá no nosso vídeo sobre verbos, que isso vai ficar tudo muito mais claro. Então, antes de qualquer estudo da sintaxe de uma oração, primeiramente nós precisamos encontrar o nosso querido verbo. Então, precisamos lembrar que a sintaxe estuda os termos da oração. A oração, como eu já disse no nosso vídeo, diferenciando frase, oração e período, que eu vou até pedir para que vocês possam consultar, caso exista alguma dúvida sobre o assunto. A oração é um pedaço de frase, ou uma frase inteira, cujo sentido gira em torno de um verbo, ou seja, ela se estrutura em torno de um verbo, com o verbo distribuindo ali os papéis de sujeito, de predicado e dessas coisas todas. Perfeito? Bom, mas como eu faço a análise sintática? Primeiramente, como eu já disse, tudo parte do verbo. Então, antes de começar qualquer análise, eu preciso localizar o verbo ou os verbos que constituem aquele período. Para cada verbo, eu vou ter uma oração e essas funções, essas relações entre as palavras se repetem para cada um desses verbos. Então, é importante que, se eu tenho um período composto, eu consiga entender quem é o sujeito daquele verbo, quem é o predicado daquela oração para cada oração. Localizado o verbo, que é o coração do predicado, o verbo faz parte do predicado. Então, um erro muito comum é que as pessoas considerem o verbo como um elemento à parte do predicado. Não. O verbo faz parte do predicado. Inclusive, o predicado só existe por causa do verbo. Ele é o elemento mais importante da oração. Porque sem ele, a oração simplesmente não existe. Ela é uma frase nominal. Então, localizado o verbo, é importante perceber com quem esse verbo se relaciona. Ou seja, se ele for um verbo de ação, para facilitar o exemplo, se ele for um verbo de ação, quem realiza a ação expressa por esse verbo. Ok? Importante, o sujeito não é sujeito do verbo, ele é sujeito da oração. Tá?
Localizado esse elemento com quem o verbo se relaciona, que vai ser o sujeito, é importante a gente perceber que todo o resto é o predicado. Então eu localizei o sujeito, fica tudo muito mais simples, porque o que não for sujeito vai ser o predicado. Essa é uma sacada interessante. Por exemplo, eu tenho um período simples como Joãozinho saiu com o pai. Localiza o verbo aí rapidinho. Sim, saiu. Quem saiu? Joãozinho. Então Joãozinho é o sujeito. O que o Joãozinho fez? Saiu com o pai. Saiu com o pai é o predicado. Simples assim. Nenhum problema. Simples e calmo. E aí eu tenho um desdobramento para comprovar aquilo que eu disse sobre o verbo, que o verbo se relaciona com esse elemento. Ao invés de Joãozinho, eu tenho Joãozinho e Maria. Eu posso ter Joãozinho e Maria saiu com o pai? Não. Então eu vou ter Joãozinho e Maria saíram com o pai. O verbo acompanha o sujeito. Na verdade, o sujeito mais acompanha o verbo do que o contrário, mas para fins didáticos fica mais simples a gente pensar assim. Então eu vou ter o sujeito no plural, o verbo no plural. Ok? Um outro caso é os irmãos saíram com o pai. É a mesma coisa do exemplo anterior. Os irmãos vai ser o sujeito desse verbo saíram. E saíram com o pai, sempre predicado, em todos os exemplos que eu estou dando aqui. Agora, um elemento complicador. Eu tenho os dois irmãos felizes saíram com o pai. Qual é o sujeito? Irmãos. Não. O sujeito é todo esse elemento que gira em torno de irmãos. Os dois irmãos felizes. Isso vai ser o sujeito. Irmãos é somente o núcleo. A ideia do núcleo do sujeito vai ser explicada quando eu for falar especificamente sobre sujeito. E não é o objetivo desse vídeo tratar sobre núcleo, sobre tipos de sujeito, ok? E aí vocês devem estar se perguntando, mas pô, você está falando aí de função sintática, sujeito e predicado, pô, é só isso? Se fosse só isso, não seria esse terror todo que nos acompanha. Do momento em que nós falamos sobre isso na escola até nossos concursos públicos da vida, ou provas de admissão, ou seja lá para que for que nós vamos usar esses conceitos. Nós temos os dois termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Então tudo parte daí. Depois disso, nós vamos ter as outras funções sintáticas, que são adjunto nominal, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Então nós temos essas 8 funções sintáticas, além das ideias básicas do sujeito e do predicado. Para cada um desses temas, para cada uma dessas funções, eu vou dedicar um vídeo específico. Então fiquem tranquilos que não precisa arrancar os cabelos. Bom, espero que tenha ficado clara a definição do que é sintaxe. Minha ideia nesse vídeo não era falar sobre o assunto inteiro, porque, como eu disse, ele é bastante complexo. Mas se vocês entenderam o que é a sintaxe, já estamos em um ótimo caminho. Então, eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que possa precisar, para que o canal possa continuar crescendo e nós possamos continuar fazendo vídeos. E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!